Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aos nossos eventos? Nós estamos aqui agora com o senhor Hamilton Nogueira, da Purcon, as múltiplas aplicações sustentáveis do poliuretano da construção industrializada. Por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia. Todo mundo me ouve? Legal. Gente, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui sobre a Purcon e sobre as iniciativas e produtos da Purcon nesse mercado de construção industrializada, construção civil como um todo, tá? Queria, antes de mais nada, salientar que a Purcon é uma empresa de tecnologia, né? A Purcon é um fabricante de produtos químicos da cadeia do poliuretano, uma casa de sistemas de poliuretano, e é uma casa de sistemas especializada em inovação. A Purcon é uma fábrica de soluções, né? E a gente vai conhecer hoje um pouquinho sobre essas soluções e sobre a sustentabilidade e a característica circular dos produtos que a Purcon hoje coloca no mercado, com bastante ênfase no mercado da construção civil e principalmente da construção industrializada, que é uma tendência muito grande do setor da construção civil. Um pouquinho mais sobre... Vai entrar um videozinho aqui agora. Quer apertar aqui? Ok. Um pouquinho mais sobre a Purcon, sobre nossos sistemas, né? Vocês vão ver, a Purcon é uma empresa que, antes de mais nada, ela tem que entender o que o cliente necessita. O que nós fazemos na Purcon no dia a dia? Nós recebemos os inputs do mercado, dos nossos clientes, que necessitam de algum tipo de produto da nossa cadeia produtiva, do nosso tipo de tecnologia, que é a tecnologia do poliuretano. E com isso nós trazemos para a realidade do mercado produtos que vão atender essas necessidades específicas, né? Então a Purcon é uma casa de sistemas especializada em atender tecnologicamente falando as necessidades dos seus clientes. Vocês vão ver pela história que a Purcon ela tem uma grande participação em várias tecnologias que foram implantadas no Brasil nos últimos 20 anos, em particular a substituição dos gases que causam efeito estufa, os gases de expansão, por gases amigáveis com o meio ambiente, como é o caso do Ecomate, que é um gás que a Purcon trouxe, foi pioneira e inclusive reconhecida pela ONU por esse trabalho de início de substituição dos gases de expansão. Então, nosso trabalho é químico, nosso DNA é na química, mas ele está muito relacionado às soluções dos nossos clientes. Não existe a química sem existir o cliente que necessita daquela química e as particularidades de cada necessidade. DNA da Purcon é uma visão circular, né? O que nós queremos, o que a Purcon entende como valor? É buscar a circularidade em todos os processos da empresa, é buscar fazer com que tudo aquilo que nós produzimos não crie um passivo para o meio ambiente, mas que tente retornar sempre à cadeia produtiva de alguma maneira. Ser um propulsor também dessa economia circular, ajudar nessa economia circular de todo o processo onde é utilizado o poliuretano e ser um catalisador para a redução dos gases de efeito estufa, né? A gente vai falar bastante, sempre aqui nesse congresso, em todas as nossas palestras, de redução de pegada de carbono. Então, o que nós fazemos para buscar esses objetivos? Em primeiro lugar, trabalhar com matérias-primas renováveis, né? A gente buscar carbonos novos, não carbonos petroquímicos, para a cadeia, que a gente possa... A própria natureza consegue circular essa matéria-prima, né? Trabalhar a reciclagem. Ontem o Gerson, nosso diretor técnico, fez uma palestra aqui muito bacana sobre reciclagem química do poliuretano, não a física. A Purcon é pioneira, está à frente desse desenvolvimento, com reconhecimento mundial, inclusive.
Soluções e parcerias, né? Sozinha a Purcom muitas vezes não consegue fazer tudo que é necessário. Nós desenvolvemos parcerias e novas soluções para buscar atender a essas necessidades. Eliminação dos resíduos, né, gerados na industrialização do poliuretano. Isso é fundamental, né? Quando a gente fala de economia circular, significa retornar com os resíduos de alguma forma para a cadeia produtiva e não dispô-los no meio ambiente. E com isso, o que a gente chega a uma menor emissão de CO2. O grande objetivo da economia circular é a não geração de passivos ambientais e redução da pegada de CO2. Falando de construção, né, qualquer tipo de construção, ela começa com estágio de produto, né? Um estágio onde nós fabricamos o material que vai ser utilizado no estágio do processo construtivo, né? Então, qualquer poliuretano, por exemplo, para isolamento térmico, ele é produzido na Purcom, passa pelo processo produtivo da Purcom para chegar no processo construtivo, e é onde a gente vai falar bastante agora, que é o processo da construção industrializada, o objetivo da palestra, e do processo construtivo, o estágio de uso. Então, a gente já começa a contribuir com tudo isso que a gente está falando no processo produtivo, onde eu já uso material de fonte renovável e onde eu utilizo materiais já reciclados. Então, eu começo a contribuir para essa cadeia circular no processo produtivo. No processo construtivo, como vocês vão ver, a gente também já está chegando a pontos de contribuição desses produtos no processo construtivo, gerando menos resíduos no processo construtivo. Dali para frente, chegamos no estágio de uso, né? Onde é que o nosso produto, Purcom, entra no estágio de uso? São as tecnologias embarcadas hoje na construção civil que trazem eficiência energética, por exemplo. Hoje, a eficiência energética é fundamental para a gente também estar contribuindo para uma menor pegada de carbono, não somente naquele produto que a gente está vendendo, pegada de carbono no mundo. Eficiência energética é menos energia gasta, menos energia, menos geração e muitas vezes é menos produtos que geram CO2. E no estágio de fim de vida, ok, a construção, ou seja lá o que for o produto, né, ele chegou ao fim da vida dele. Como é que nós trazemos esse produto de volta lá para o comecinho da cadeia, na forma de reciclagem. Então, nós trabalhamos a cadeia como um todo dentro da construção civil. E como é que a gente faz isso, né? Então, isso aqui é um slide que fala da nossa estrutura. Como é que a Purcom funciona, tá? Ela funciona dessa maneira para a construção civil, para fabricação de colchão, para fabricação de telha sanduíche, para fabricação de rodinha de skate, de prancha de surf, ok? Esse é o nosso trabalho, é o nosso dia a dia. É a engenharia química criando essas tecnologias, por exemplo, de fonte renovável. Usar o material que está na natureza para trazê-lo para dentro da cadeia produtiva. Também não adianta muita coisa eu ter um produto químico se eu não souber onde eu vou utilizá-lo, né? Como é que eu vou deixar ele processável, transformável em alguma coisa? É a engenharia de produto. E a engenharia de processo, tudo isso estava, por enquanto, dentro das minhas paredes. Agora eu preciso fazer com que isso funcione na casa do meu cliente. E na casa do meu cliente ele tem um processo. E esse processo tem que estar de acordo com aquilo que eu estou fornecendo para ele. Então, essa interação entre o cliente e a Purcom acontece todos os dias e o nosso objetivo é chegar ao processo do cliente funcionando e entregando para ele o produto que ele necessita. Só vai acontecer se a gente tiver todo esse ciclo funcionando. E daí a gente complementa com a economia circular, como eu estava comentando, as soluções verdes das fontes renováveis e, finalmente, aqui, não somente a parte de suporte, né, porque o pós-venda é fundamental, manter isso sempre em dia, né, mas também fazer o quê? Trazer esse nosso cliente, trazer esse uso do produto para dentro de um ambiente
institucional, trazer para parcerias, a apresentação desse cliente, desse produto, ao próprio mercado, formatando aí um ambiente de negócios que seja favorável para todas as pessoas envolvidas, todos os stakeholders. Muito legal, a Purcom embarca um monte de tecnologia circular, com reciclagem, fonte renovável, mas isso não pode ser apenas um discurso, não pode ser apenas um PowerPoint, ok? Isso tem que estar documentado. Não adianta nada uma construtora que quer usar o nosso produto, em que tipo de construção seja, se ela não tiver como usar essa tecnologia de uma maneira a obter certificações ou obter financiamentos. Então, para isso, a gente trabalha com transparência e rastreabilidade de toda a nossa matéria-prima e do nosso ciclo produtivo, para chegar onde? A chegar aqui embaixo, onde a gente tem a sustentabilidade baseada em uma certificação chamada ISCC Plus. O que é o ISCC Plus? É uma certificação que diz, olha, esse produto, esse sistema que a Purcom está te entregando, ele tem realmente essa quantidade de fonte renovável, ele tem realmente essa pegada de carbono mais baixa. Você pode usar esse produto e quando você apresenta esse documento para uma empresa, de ser uma certificadora, que a gente também já vai falar aqui, você vai receber a nota adequada por aquele material que você está embarcando, ok? E para isso a gente conta, isso aqui é um exemplo, tá, de um dos nossos sistemas, que é o BioRigipur STR 104.166, que é um BioRigipur que tem 64%, é um poliol, com 64% de fonte renovável. E isso não é uma continha que nós fazemos, é uma conta que essa empresa, Beta Analytics, faz. Fontes renováveis. Então, isso aqui é fundamental, porque é com essa análise que nós chegamos, então, ao ISCC Plus, e com o ISCC Plus, nós alimentamos, então, a construtora recebe esse documento e usa para contribuir, né, para as suas certificações LEED, Aqua, Casa Azul, que todos conhecem, na área de construção civil aqui no Brasil, da Caixa Econômica, e inclusive selo Procel. Então a gente tem todas as certificações, hoje em dia, são requerido algum tipo de documento que seja válido para isso. Então não é apenas discurso, é isso que eu queria mostrar para vocês. Nós precisamos ter isso, essa rastreabilidade para poder ser auditável todo esse processo. Agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo em construção industrializada. O que é construção industrializada, né? É você construir fora do canteiro de obra uma parte, ou a maior parte, ou até de forma integral, o seu edifício, ou a sua casa, ou seja o que for, ok? Isso é uma tendência bastante grande. Vocês vão ter oportunidade, depois, se tiverem interesse, de conhecer um pouco mais isso. Mas aqui eu vou dar um highlight do que é a construção industrializada, porque é realmente uma tendência muito grande que vocês já encontram no dia a dia. Quem não conhece vai conhecer com toda certeza, que são as construções baseadas, por exemplo, em construção modular. Os módulos são uma construção industrializada muito conhecida. E que tipo de benefício uma construção industrializada traz? Primeiro, é um aumento exponencial de produtividade e eficiência da construção. Você faz, numa indústria,
a sua construção. Você só leva para o campo aquilo que está praticamente pronto. Então você deixa de ter a interferência de intempéries, a interferência dos recursos que você teria no campo para fazer tudo dentro da sua indústria. Então, por isso o nome construção industrializada. O aumento substancial de velocidade de entrega. Como eu produzo dentro de um ambiente controlado, eu produzo muito mais rápido do que construir uma parede no campo, eu construir uma parede dentro de uma fábrica, né? Redução de desperdício, tá? De tempo e materiais. A eficiência do ponto de vista de materiais é muito maior. Outra coisa muito importante, eu começo a fazer o quê? Eu começo a desenvolver produtos na indústria com repetitividade. E repetitividade nos traz o quê? Economia, porque a gente começa a ter um controle melhor de processo, começa a fazer melhor. E quanto mais eu fizer, da mesma coisa eu faço cada vez melhor. Então, por isso eu tenho melhores custos, melhores prazos e maior qualidade. Valorização de profissionais e fornecedores dentro da área de construção e arquitetura. É fundamental, né, que esse tipo de construção ele não é mais uma construção com pedreiro, com servente. Aqui nós temos profissionais especializados, profissionais que vão fazer um trabalho totalmente voltado a um ambiente industrial. E aí? O que a Purcon faz nesse segmento? Nós embarcamos nesse segmento hoje vários tipos de tecnologia. E tecnologias que a gente tem algumas nomenclaturas aqui que eu já vou comentar, mas para todas as áreas da empresa, do empreendimento. Para impermeabilização, para isolamento térmico, para isolamento acústico. São materiais que estão embarcados dentro da construção industrializada cada vez mais, e cada vez de uma maneira mais eficiente também. E atendendo sempre aquela premissa. Nós não estamos apenas trabalhando em cima de industrialização, nós estamos trabalhando em cima de sustentabilidade. E aí o que nós temos? Adesivos estruturais, primers, a poliureia, que muita gente já conhece, sprays também de poliuretano, de PIR e placas de poliuretano e de PIR. Essas são as principais tecnologias embarcadas hoje nesse segmento. E aqui nós temos a linha Bio. O que é a linha Bio da Purcon? Todos aqueles produtos que embarcam uma quantidade de fonte renovável que seja reconhecida, a gente já chama de bio, porque bio significa, de uma maneira bem abrangente, materiais de fontes renováveis e sustentáveis. E reconhecidos pela Beta Analytics, como eu tinha comentado. Então, nossas linhas ADPUR, por exemplo, os materiais que embarcam essa tecnologia sustentável se chamam BioADPUR, BioADPUR, BioCoatPUR e assim por diante. Então, nós classificamos como bio os materiais que atendem aos critérios de sustentabilidade e são certificados pela Beta Analytics. E daqui a gente vai entrar um pouquinho só por dentro de alguns produtos, a poliureia, para quem ainda não conhece uma poliureia, né? Poliureia, o que ela é? É uma impermeabilização de alto desempenho, com durabilidade acima de 30 anos, aplicada por spray, com uma cura praticamente instantânea, uma secagem praticamente instantânea. A poliureia é um spray que você aplica e 1 minuto depois você está já andando em cima dela, tá? Com elasticidade de até 500%. Eu estou no ambiente industrial. Eu não quero aplicar alguma coisa que eu vou ficar olhando para o negócio curar de um dia para o outro. E muito menos ficar aplicando todo dia mais um pouquinho. Tá? Eu preciso fazer coisas rápidas. A poliureia ela entra nesse mercado de construção industrializada de uma maneira muito forte, porque ela é a impermeabilização certa para esse mercado em função dessa velocidade e da qualidade, durabilidade que ela entrega simultaneamente. O spray de célula fechada, por exemplo, como é esse desse vídeo aqui, é um spray que tem como característica, primeiro ele atender a IT10, né? A gente aqui está falando de ambientes que eu preciso ter
materiais certificados em relação à resistência a fogo, né, e a propagação de chama. Então, nossos materiais para ambientes internos, eles obrigatoriamente atendem a IT10. Excelentes propriedades térmicas. Esse material ele te dá o dobro da capacidade de isolamento térmico de materiais também utilizados para esse tipo de isolamento. É uma barreira de vapor, uma barreira de ar. Ele contribui para você isolar a residência em relação à penetração de umidade dentro da parede. Lembra aqui agora, numa parede desse tipo de construção, nós não temos o tijolo, nós não temos uma coisa sólida, nós temos um volume dentro da parede. Então, eu preciso ter a garantia de que eu não vou passar a umidade do ambiente externo para o ambiente interno. Então, o Pirispray, que é uma tecnologia única da Purcon, é um material usado para essa finalidade, um material que traz para o cliente o resultado térmico e o resultado de qualidade que ele precisa para a residência. Esse era o célula fechada. E o célula aberta, o que é? Célula aberta já é um material que tem como finalidade, além do isolamento térmico, o isolamento acústico, onde eu uso muito célula aberta em paredes divisórias, dentro da residência, na construção. Aqui eu estou falando também de construção em campo, quando a gente trabalha com light steel frame. São construções, sistemas de construção a seco. E aqui eu utilizo o spray de célula aberta para trazer para essa parede algumas características muito importantes. Primeira e fundamental, atender IT10. Atender também a uma classe de isolamento de ruído dentro da norma brasileira, que é a NBR 15575. Eliminar o efeito de toque-toque. Quem já teve a oportunidade de ver uma parede feita de placa de gesso, drywall, sabe que muitas vezes aquele efeito parece que a parede é um pouco frágil. Com a utilização dessa tecnologia, todo o volume da parede é preenchido. E como ele é todo preenchido, você não tem como ter o efeito do eco, né, causado pelo toque-toque. Ele também não cede nem encolhe durante toda a vida do produto. Ele é muito usado há muitos anos nos Estados Unidos, né? Todo mundo já sabe. E ele é um produto que dá uma vida útil, ele tem uma vida útil superior a 80 anos no mercado americano. E ocupa 100% do volume interno, que é fundamental para que você não tenha criação de bolsões de umidade. Quando a gente tem uma parede desse tipo, uma coisa muito importante é não criar bolsões, não criar frestas, porque frestas significa perda de eficiência térmica, perda de eficiência acústica e criação até de infestação dentro da parede, porque a umidade começa a se depositar ali e começa a criar um microclima. E aí você pode ter até infestações dentro da parede. Então, esse material é um material fundamental para aplicações dessa natureza. Aqui mais um sistema muito importante que vai ser objeto de uma palestra também hoje, que é o sistema de SIP, que é o painel isolante estrutural. Ou seja, uma parede que eu construo na fábrica para colocar ela em pé no campo. Esse tipo de painel, além dele significar já uma economia muito grande na estrutura física do empreendimento, ele já é um material autoportante que já tem um isolamento térmico dentro dele. Ou seja, eu coloco na obra uma parede, um elemento estrutural com isolamento térmico extremamente competente. Esse é um grande mercado que está crescendo absurdamente no mundo inteiro e aqui no Brasil não deixa de ser diferente. Como eu falei, um elemento estrutural é um isolamento térmico em PIR. São diversas opções de substrato de acabamento. Pode ser usado aqui placas cimentícias, OSB, plywood, uma série de substratos. E a produção dele, o que é? Industrializada. Novamente, eu estou trazendo para a indústria uma grande parte da construção. Passou demais, espera aí. Agora passou demais. Voltando aqui, perdão. Voltou demais. Aqui.
Perdão, gente. Aqui é um case que nós gostaríamos de apresentar para vocês, porque a gente sempre entende, né, que é importante ter um pouco de aderência de tudo que a gente apresenta com a realidade. Então, tudo que a gente está comentando já é usado, tá? Já está implantado. E aqui a gente apresenta um dos nossos clientes, que é o Grupo César, que é uma empresa que fabrica módulos, é uma construtora de módulos, ou seja, são pedaços de uma construção, que pode ser uma casa, um módulo pode ser uma casa, como um módulo pode ser um pedaço de um hospital, pode ser um pedaço de um edifício, ok? O módulo é fabricado dentro de um ambiente industrial, 100%, parede, piso, teto, acabamento, iluminação, toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, é toda fabricada no ambiente industrial. Ele é colocado em cima de uma prancha e levado até o local onde ele vai ser instalado. Então veja como é que eu estou fazendo 95% ou mais do empreendimento dentro da minha fábrica. É uma coisa completamente inovadora do ponto de vista comparado, né, com a construção tradicional, mas isso já é realidade há muito tempo. E o Grupo César, ele vem embarcando no dia a dia várias tecnologias que a Purcon desenvolveu. Eu vou passar agora um filminho rapidinho para mostrar quão importante é para a gente esse trabalho junto ao Grupo César, e depois vai tomar a palavra aqui o meu amigo Gervásio, que é o nosso colega que fez toda essa implantação, que acompanhou toda essa implantação, para ele poder falar um pouquinho dessa etapa, né, do trabalho. Esse negócio de querer tudo, de devorar a qualquer custo, não é com a gente não. Bom mesmo é saber dividir. Conhecimento. Este é um exemplo de um projeto chave na mão. Utilizamos todas as soluções do PUHub. E o que é melhor, o prazer está em oferecer, com moderação, uma plataforma completa de soluções de poliuretano. Moderação, esta é a alma Purcon. Sou circular, sou Purcon. É um pecado não pensar no futuro. Gente, muito obrigado. Eu vou colocar agora aqui nosso CEO, Giuseppe, para fazer alguns comentários. Nosso companheiro Gervásio também, por favor, Gervásio. Obrigado, Hamilton. É sempre um prazer estar trabalhando em projetos como esse. A parte fantástica do poliuretano, que ele é tão versátil, que a gente aprende todo dia e aprende junto com o cliente, né? Um dos princípios da circularidade é a colaboração, né?
E a gente construiu com a César essa jornada juntos, né? A César começou com a César Container, começou um sistema construtivo, que hoje é um sucesso, né? A gente consegue embarcar todas essas tecnologias que vocês viram, inclusive a poliureia, inclusive o cela fechada, para a construção modular e agora indo para o biopir e as tecnologias de baixo carbono e baixo impacto, porque o ciclo do processo da construção industrializada para entregar valor, né? No final da vida a gente tem que acompanhar como hub de poliuretano em toda a jornada de construção, que é o ecodesign. Não pensar só na eficiência do produto enquanto ele vive, claro, quanto mais eficiente ele for, com redução de energia, redução de materiais e mais eficiente, mas também pensar no final da vida dele, para ele voltar a ter matéria-prima e ser matéria-prima de novo, gerando valor para o mercado. Infelizmente, o César e o Paulo Marçal, que estavam programados para estar aqui com a gente hoje, para esclarecer algumas dúvidas, não puderam estar. A gente trouxe o nosso colega Gervásio para falar um pouco e eventualmente tirar a dúvida de alguém sobre como foi esse processo, qual foi o desafio, né? A gente está falando aqui, Gervásio, a César, ela começou já com painéis, né? A gente começou, como disse o vídeo, com adesivos, né, para placas, e a gente fez o PIR de alto conteúdo renovável agora, que é o biopir, atendendo a IT10. Como o Gervásio é um especialista já desde 89, da primeira geração dos painéis de PIR no Brasil, e está com a gente no time e é o cara que acompanhou a César. Como foi esse trabalho? Só conta um pouco pro pessoal. O primeiro trabalho que a gente começou a desenvolver, bom dia a todos, né? O primeiro trabalho que a gente começou a desenvolver foi através de fazer um painel que ele fosse modular para poder ser usado no módulo. Então esses módulos são de 3 metros de largura por 6 metros de comprimentos. E a partir de cada módulo eu posso fazer vários módulos, posso fazer uma casa, posso fazer por exemplo, um laboratório para uma empresa como a Singenta para poder fazer sementes, guardar sementes. E de forma geral, a partir de um laminado de fibra, o primeiro painel que a gente foi a base de EPS. Primeiro painel lá no início. E o EPS a gente sentiu que para a linha de casas, ele era muito difícil de ter por causa do fogo da IT10. E aí a gente começou a desenvolver o PIR para poder utilizar nesse processo. E a gente fez uma fábrica para poder fazer o bloco de PIR dentro da própria César. Usando o adesivo nosso, que é o adesivo que também já passa na IT10, a gente fez esse material. Qual é o próximo passo que nós temos dentro da César Container agora para esse segmento? É usar o PU Green, a nossa espuma, o nosso poliol, PU Green, para o laminado de fibra, para a gente ter todo o processo, tudo na base de PU, tirando a estrutura metálica do painel. Todo o nosso módulo vai ser todo em PU. Esse é o processo, é o futuro. Legal, Gervásio. A próxima geração é passar realmente para mais materiais compósitos de alto conteúdo renovável, que é o PU Green, né? Obrigado, Gervásio. Obrigado, Hamilton. Alguém tem alguma dúvida? Gente, alguém tem alguma pergunta?